Bom, nesse vídeo eu quero listar aqui 3 jogadores, melhor dizendo, né? Eu coloquei 2 na capa, mas eu vou citar 3 aqui, atletas da Portuguesa que já tiveram passagens, por exemplo, 2 desses no futebol de Belém e, na minha opinião, seriam bons nomes para tanto o Remo quanto o Paysandu ficar de olho na disputa agora do Campeonato Brasileiro. Lembrando que esses jogadores já estão livres, a janela vai se reabrir, né? Daqui a algumas semanas, no início de abril, eu acho que teria ali boas oportunidades de mercado. Vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, do Paysandu que estão assistindo esse vídeo, para chegarmos a esse próximo objetivo aqui no canal, que quem sabe até no final desse mês de março não conseguimos, que é de 56 mil inscritos. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal para receber também mais atualizações assim que tiver vídeos novos. Bom, então vamos lá. Quero começar falando que o primeiro deles, que é em relação ao meu campista Zé Ricardo. Ele que tem 28 anos de idade, é um volante, né? Que tem aí então passagens pelo América Mineiro e fez uma boa campanha no Campeonato Paulista pela Portuguesa até aqui. Eu vou deixar os números dele aqui para vocês. Lembrando que ele tem contrato até o final agora desse campeonato estadual. A tendência é que ele vá para uma nova equipe. 10 partidas disputadas então pela Portuguesa, passou então por outros clubes, principalmente no América Mineiro, que é o clube no qual ele é revelado, fez boas temporadas como em 2019, 44 jogos, 2020 também 47 partidas e 3 assistências, e aí ficou de 2021 e 2022 sendo um reserva imediato na posição de meio campista lá no América. Jogou no Ceará no ano passado, não foi bem, o Ceará no passado também tentou várias contratações que não deu certo, um exemplo claro foi o Nicolas, que hoje está no Paysandu e foi para lá, não conseguiu jogar, e aí então foi para a Portuguesa nesse ano fazendo uma boa competição. Caso o Remo, o Paysandu aí tenha interesse em um jogador, eu acho que poderia ser um ótimo complemento de elenco para um cara chegar e ser titular. Eu vou deixar aqui também para vocês os números dele lá no SofaScore, nessa atual edição do Campeonato Paulista, né? Como que ele foi? 28 anos de idade, então, né? 1,76 m. Dá pra ver aqui que a nota média dele foi até que razoável lá no SofaScore, 6,86, atuando como volante, tanto central quanto pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Isso é interessante, que ele pode ter um papel ali mais livre, né? Para ele fazer essas movimentações, tanto de desarmes quanto de criação de jogadas, e também para ele jogar com uma função, né? Vai ter um volante, ele é destro, mas tem 2 volantes destro, ele pode jogar pelo lado esquerdo, ou por exemplo, ele vai ser o volante destro do time e tem um outro canhoto, ele pode jogar por esse lado direito, bem versátil aí também nessa questão. Destaques para os jogos dele contra o Água Santa e também contra a equipe do Novo Horizontino. 10 partidas, 8 na condição de titular e 2 saindo do campo. Destaque também em relação a ações com bola, né, para o jogo, e também teve aí 6 desarmes no torneio. É um jogador ali que ajudou tanto na criação, na parte ofensiva e defensiva no decorrer dessa temporada. E você, o que acha desse atleta? Um bom jogador, não é? Estou curioso, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, também quero para vocês dar um XBET, patrocinador aqui do canal, porque eu vou deixar aqui a final entre Nova Iguaçu e Flamengo, nesse jogo da ida, dia 30 de março, está chegando aí, ó, no próximo final de semana. Vitória do Flamengo fora de casa nesse primeiro jogo, pagando 1,29. Então, Gustavo, acho que vai dar Flamengo R$100, voltaria 129, por exemplo, nessa cotação, R$20, 25. E lembrando, tem várias opções, né? Você pode clicar aqui nesse compromisso e ver quais são as opções, por exemplo, aqui, você pode ver, eu acho que, por exemplo, quem vai vencer, né? Por exemplo, o campeonato. Você pode ver que o do Flamengo já está com uma cotação bem menor. Você pode clicar aqui, por exemplo, para vencer esse jogo e vencer também o campeonato. Aumenta ali a cotação, tá? Acaba que fica interessante. Tem também as opções, por exemplo, ambas as equipes vão marcar, por exemplo, sim, 2,5. Tem a opção, por exemplo, de um jogador marcar um gol. Você pode ver aqui embaixo. Tem várias opções, por exemplo, primeiro gol no intervalo a partir de 81 minutos. Tem várias opções, e não só esse jogo aqui do Flamengo, né? Tem, por exemplo, várias opções aqui no próprio Brasil, ó, as finais, principalmente dos estaduais aqui. Em breve também as cotações da final do Campeonato Paraense, no geral, 1 dia, 2 dias antes já fica ali as cotações. Mas aqui, ó, Cruzeiro e Atlético Mineiro no primeiro jogo, ó. O primeiro jogo vai ser então o Atlético Mineiro em casa, uma vitória do Atlético 1,82, vitória do Cruzeiro que tá indo bem, né, fora de casa 3,85. Acho que o Cruzeiro vai ganhar mais uma vez fora de casa, por exemplo. Como que tá essas cotações? Muito interessante, 3,85. Para você começar então, o link dá um XBET, se você utilizar esse meu cupom BLACKFOOT, você tem até R$1.560 no primeiro depósito. Aqui mostra 1.200, só que você utilizar esse meu cupom, você vai ter um ainda mais, porque eu consegui essa promoção aqui para vocês, até R$1.560 de bônus nesse primeiro depósito,
só utilizando esse meu cupom, né? Se você for depositar também, você utiliza Blackfoot, que você já acha essa ótima cotação. Mais um aqui no vídeo também bem conhecido é o Giovanni Augusto, ele que inclusive é de Belém, tá? E assim como outros jogadores da Portuguesa, tem contrato até o dia 10 de abril agora de 2024 e certamente vai para uma outra equipe da Série A ou da Série B do Campeonato Brasileiro, até Série C, por exemplo, né? Vai depender bastante do time, ainda mais se for o Remo, por exemplo, acho que poderia ter uma chance maior. Ele que tem 34 anos, meio ofensivo, que no ano passado não conseguiu ir bem pelo Vitória, mas eu acho que até deu essa volta por cima em 2024 pela Portuguesa. Vou deixar os números dele aqui então para vocês. 12 jogos e 2 gols pela Portuguesa. No ano passado havia jogado pelo Guarani, 9 partidas e 1 gol no estadual, além de uma assistência. Foi depois ali então para o Vitória, no decorrer da Série B participou de alguns jogos, mas não foi bem. 20 jogos, 1 gol e uma assistência. Jogador bem experiente, passou recentemente no futebol mexicano, no Goiás, no Curitiba. Vale destacar também que ele é revelado na base do Paysandu. Não chegou a jogar, por exemplo, no profissional do Paysandu, foi apenas no time sub-17, mas ele é de Belém, certamente acho que poderia, quem sabe, pensar nessa sua volta, poderia ser uma alternativa interessante. E a Portuguesa que deve montar outro time, né? Agora para a Série T, para a Copa Paulista. É porque o Campeonato Paulista paga muito, eles têm vários jogadores de peso, mas depois acabam montando um novo elenco. Eu vou deixar aqui o mapa de movimentação dele pelo SofaScore. Meia camisa 10, 1,77m, 34 anos. Nota média muito boa, 7,24 no Campeonato Paulista. Foi muito bem no último duelo contra o Santos, 7,1 de nota média dele. É muito bom realmente, pode jogar tanto como meia centralizado e também como um meia que cai pelo lado esquerdo. Dá pra ver aqui que o mapa de calor dele ficou mais para esse lado esquerdo, por incrível que pareça. 12 jogos, 10 na condição de titular e 2 gols marcados. Certamente é um jogador que eu ficarei de olho. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não acertou com nenhuma outra equipe, mas assim que terminar seu contrato ou até antes, pode ser que ele seja anunciado. Se fosse o Remo ou o Paysandu, ficaria de olho para um dos dois que buscar, né, uma opção de um camisa 10 ou um reserva. Lembrando que ele não pode atuar só como meia, pode ficar ali pelos lados. E apesar de ter 34 anos, tem demonstrado que tem um físico bem interessante. Bom, e para terminar aqui com vocês, tem uma opção também que já passou agora no Remo, né? Que é em relação ao Vitor Andrade, aquele mesmo, ponta, camisa 7, 28 anos de idade, foi bem na Portuguesa nesse ano, inclusive até teve algumas especulações que ele poderia ir para o Vitória ou para o Juventude da Série A, mas até agora nada de confirmado e não acertou com nenhuma equipe. Ele passou pelo Remo há pouco tempo atrás. Em 2021 foi importante para ele dar uma volta por cima na sua carreira. Eu lembro que ele chegou naquela reta final da Série B, né, no meio da competição para o final, 23 jogos, 3 gols e 2 assistências. Logo depois ele foi para o Vila Nova de Goiás, 21 jogos, 2 gols, ficou lá até o início do ano passado, onde foi para o Juventude. Basicamente o ano passado ele não jogou, né, só 15 jogos no ano, tanto pelo Juventude quanto também pelo Vila Nova. Apesar de ter participado do acesso da Série B para a Série A, foi muito mais reserva do que qualquer outra coisa. Nesse ano então foi para a Portuguesa, 8 partidas no Paulistão, 1 gol e uma assistência. O bom do Campeonato Paulista é isso, né? Acaba subindo bastante o jogador e aí quem sabe não possa ir para uma outra equipe nesse ano. Se eu fosse também o Remo ou o Paysandu, ficaria de olho, até por conta de ser um jogador muito escasso, né? Ponta direita, ponta esquerda no mercado. Vou deixar os números dele aqui no SofaScore. A nota média 7,34, foi muito boa realmente no Campeonato Paulista. Dá para ver que ele caiu muito mais pelo lado esquerdo. Destaques para os duelos contra o Novo Horizontino e contra o Botafogo de São Paulo, no qual ele marcou gol. Também foi bem contra o Santos e o Palmeiras no dia 17 de março, né, que foi o último jogo dele com a camisa da Portuguesa antes de terminar essa primeira fase. 8 partidas, 6 na condição de titular, 1 gol e uma assistência. Vitor Andrade, que é revelado, né, na base, por exemplo, ali, passou na base do Palmeiras, se não estiver enganado agora, surgiu muito bem depois no Benfica. Passou também no futebol alemão, foi para a Chapecoense, mas não conseguiu virar tudo aquilo, como se diziam inicialmente, acho que Santos, né, que é o time que ele é revelado, acabei esquecendo agora. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Concorda comigo? Discorda? O que acha desse jogador? Se poderia ser uma boa para a equipe? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui também. E nos vemos aí então numa próxima. Valeu!